Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, no seu celular. É mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, inédita e fresquinha, chegando aqui para atualizar todos os temas importantes para a gente pensar uma sociedade mais justa e igualitária rumo ao bem viver. Então sim, a nossa prioridade é falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas sem deixar de lado os debates sobre política, economia, o que vem sendo discutido em Brasília nessa semana, nesse momento. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Lideranças indígenas ocupam Secretaria de Educação do Pará e relatam retaliações e ameaças. Morte de jovem reacende debate sobre fechamento de hospital psiquiátrico no Distrito Federal. Há 40 anos, Brasil punha ponto final na ditadura militar com a eleição indireta de Tancredo Neves. Vamos relembrar essa história e entender o que ela fala do Brasil de hoje. Instituto João Goulart assina acordos na Venezuela para cooperação cultural e educativa. Jornalista Rodrigo Viana comenta a obra Fogo Morto, de Lins do Rego, mostrando decadência dos engenhos de açúcar. O canto que é mais que canção. Músicos participam do podcast De Fato do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. No Pará, mais de 100 lideranças indígenas ocuparam a Secretaria de Educação e Defesa do Sistema Modular de Ensino, o SOME. A iniciativa garante o acesso à educação para comunidades do campo, ribeirinhas e indígenas. Isso há mais de 4 décadas. O movimento critica a proposta do governo estadual de mudar o ensino presencial para aulas mediadas pela televisão. O protesto indígena surge ainda em meio a denúncias de ação violenta por parte do Estado. Elas incluem repressão e retaliação, como cortes de energia e uso de spray de pimenta. Vamos saber mais detalhes dessa mobilização com a nossa reportagem. Mais de 100 lideranças indígenas de diversas etnias do estado do Pará ocuparam a Secretaria de Educação nesta terça-feira em defesa da manutenção do SOME, que é o Sistema Modular de Ensino, que atende a comunidades do campo ribeirinhas indígenas. A iniciativa foi criada há 44 anos e, em muitos casos, representa a única alternativa de ensino médio para jovens e adultos que vivem em áreas distantes dos centros urbanos, com a presença de professores em mais de 90 localidades do estado. No entanto, segundo lideranças que têm o apoio do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública no estado do Pará, o governo, por meio do secretário de Educação, Rocieli Soares, pretende substituir o sistema pela modalidade de ensino à distância, o EAD, com implementação de centrais de mídia. A proposta de aulas por meio de televisores é considerada a extinção da educação no campo, das florestas e das águas, onde comunidades vivem com fornecimento irregular ou a completa ausência de energia elétrica e acesso à internet. Em nota, o Sintep chamou a medida de autoritária e unilateral, já que as comunidades não foram ouvidas. Ainda segundo o texto, foi um golpe contra os direitos humanos das populações tradicionais. Segundo o professor Matheus Pereira, que participou da ocupação, as comunidades indígenas já tinham aberto um processo de negociação com o governo, mas não foram atendidas e, por isso, decidiram realizar a manifestação dentro da secretaria. O governo tem negado tudo, tem negado água, negado alimentação, fechou a entrada, pediu as pessoas de entrarem, então tem dificuldade. A gente está aqui dando suporte para eles, suporte mais especificamente também logístico dentro da situação, e tem também coordenadores do Sintep acompanhando, essa movimentação deles, mas inicialmente a maioria são professores do SOMEI, que é o SOME indígena, que estão nesse processo de luta já há bastante tempo. A intenção do governo é acabar com o ensino presencial, e atender
essa comunidade numa espécie de ensino à distância sobre a mediação de uma televisão. Imagens divulgadas pelo sindicato apontaram retaliação à ocupação feita, com corte de energia por volta das 9h30 da manhã e presença massiva de policiais. Alessandra Corap, líder indígena e ativista socioambiental da etnia Munduruku, aderiu à ocupação. Ela denuncia com publicações em tempo real nas redes sociais o que descreve como abandono à educação indígena. Segundo publicações, além do corte de energia, a polícia militar fez uso de spray de pimenta nos banheiros para não serem utilizados, além de ameaças de corte de água. Em conversa com o Brasil de Fato, Corap reiterou que a ocupação continuaria até que o governo do estado se dispusesse de fato a negociar com os manifestantes e ouvir as demandas. As demandas precisam ser ouvidas minimamente. O movimento chegou aqui pedindo uma reunião com o secretário de Educação, no que o governo do estado negou, teria negado. E agora o movimento radicalizou e só sai daqui com a presença do governador ou da governadora em exercício, que é a vice-governadora, Hannah Kassan. Então o movimento é um movimento crescente, tá? A secretaria está toda ocupada, são indígenas de diversos povos, e nós esperamos um fim pacífico, mas se não for, que possamos garantir os direitos. A população está aqui muito revoltada e eu não vejo um desfecho que não seja um desfecho de garantia de direitos, tá? De recuo do governo do estado e garantia de direitos. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas do Pará, os profissionais da imprensa também foram proibidos de cobrir a ocupação no local. As lideranças reivindicam serem atendidas pelo secretário de Educação, Rocieli Soares. O governo do estado, por sua vez, sustenta informações divulgadas desde dezembro de 2024, em que aponta que não há qualquer iniciativa para acabar com o SOME. Em nota, afirma que, abre aspas, as áreas continuarão a ser atendidas pelo programa, que chega a pagar até R$27 mil para que professores atuem em localidades remotas. E, em média, o professor do SOME recebe mais de R$23.900, fecha aspas. O texto do governo diz ainda que a remuneração de professores no estado é maior que o piso nacional. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, em Belém, no Pará. Locução, Douglas Matos. Gente, vale destacar que o Estado brasileiro precisa superar as relações históricas de violência contra os povos originários. Além de se garantir territórios, o Estado deve avançar na reparação e valorização dessas culturas. Esse processo de justiça histórica inclui conversação, respeito e dignidade. É reconhecer que as práticas violentas não são apenas um erro do passado, mas uma questão estrutural ainda presente. Esse é o primeiro passo para a construção de um país verdadeiramente democrático e justo, mas que muitas vezes não se enxerga nas suas práticas e resquícios de violência. E agora a gente fala sobre a luta antimanicomial. Para quem ainda não conhece, esse movimento defende uma mudança no tratamento de pessoas em sofrimento mental. Uma questão central, nesse caso, é o fechamento dos conhecidos manicômios, isso Brasil afora. Ou seja, os espaços que isolam as pessoas ao invés de uma proposta humanizada e inclusiva. Em um caso que resultou na morte de um jovem no Hospital Psiquiátrico do Distrito Federal, reacendeu esse debate. Ela tinha 24 anos e estava no Hospital São Vicente de Paulo em 25 de dezembro. O episódio trouxe à tona denúncias de violação e as cobranças de fechamento da unidade. A gente vai saber mais detalhes da nossa reportagem de Rafaela Ferreira. Quem conta pra gente é Afonso Bezerra. Raquel Franca de Andrade, de 24 anos, era paciente psiquiátrica e residia no Hospital São Vicente de Paulo desde 2023. O prontuário médico aponta que no dia 25 de dezembro, às 19h29, Raquel apresentou uma crise convulsiva, simulando. A suposta simulação foi avaliada pela plantonista do hospital, que informou no documento que aplicou medicação conforme a prescrição médica. A paciente morreu às 20h41. Pedro Costa, professor da UNB e membro do grupo Saúde Mental, fala sobre o caso. O São Vicente de Paulo, ele aqui no DF, ele é ilegal há 25 anos. Por quê? A gente tem uma lei distrital, que é a Lei 975 de 95,
e ela estabeleceu um prazo de 4 anos para o governo do Distrito Federal acabar com os leitos psiquiátricos nos hospitais psiquiátricos tais como o São Vicente de Paulo. Então, esse prazo findou em dezembro de 99, 12 de dezembro de 99. Então, desde então, há 25 anos, o São Vicente de Paulo ele é ilegal. Samantha Laruyed, que hoje é ativista antimanicomial, já ficou internada no São Vicente de Paulo e conta da sua experiência. Eu fui muito maltratada, fui muito agredida verbalmente, né? Até fisicamente. Uma médica plantonista apertou assim o meu colo com o dedo com muita força, porque eu estava catatônica, assim, sem reação, né? Eu estava num estado psicótico muito intenso e grave, então eu estava babando, catatônica, e ela me apertou com muita força, gritou comigo para ver se eu acordava, então foi uma coisa muito ruim, eu comecei a chorar, situação bem vexatória mesmo, né? Então, assim, essa é uma prática que não é isolada, que não aconteceu só comigo, é uma coisa que recorrentemente acontece aqui nos manicômios do DF, do Brasil como um todo, né? Porque a gente tem relatos e sabe como isso é uma realidade permanente nesses locais. No último sábado, 11 de janeiro, um ato-homenagem foi realizado na porta da unidade de saúde. Estiveram presentes ativistas antimanicomiais, profissionais da saúde pública do DF e a deputada federal Érica Cocai, do PT. No final do ato, os manifestantes fizeram um altar em homenagem e memória de Raquel. A deputada federal pelo PT, Érica Cocai, fala sobre o cenário do Distrito Federal em relação às políticas antimanicomiais. As pessoas têm que estar em residências terapêuticas, as pessoas têm que estar sendo cuidadas em liberdade. Porque se não for em liberdade, não se cuida, se controla as pessoas. O Brasil carrega muitas histórias de holocausto com os manicômios. O Hospital de Barbacena, que assassinou, se estima, por volta de 70 mil pessoas. Uma das principais preocupações da população é de que o fechamento do HSVP leve à desassistência aos pacientes e familiares ou ao desemprego dos atuais servidores. Organizações ligadas à luta por saúde mental enfatizam que não é essa a proposta. A lei da reforma psiquiátrica define que a pessoa deve ser tratada, preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, como os CAPs, e que a internação só seja considerada caso todos os recursos extra-hospitalares sejam insuficientes. Já a Lei Orgânica do DF preconiza que as emergências psiquiátricas deverão compor as emergências dos hospitais gerais. Pedro Costa fala sobre o caso. Todo mês o GDF ele dispendia em torno de 6 milhões para custear o São Vicente de Paulo. São só um cálculo muito rápido, a gente consegue pensar o número de CAPs que a gente poderia ter com isso, o número de residências terapêuticas, de leitos de hospitais gerais. Então, só para concluir, ao invés de ser uma tentativa de suprir uma lacuna, a permanência e a manutenção do hospital psiquiátrico é um dos principais obstáculos para, de fato, a gente ter uma rede de atenção psicossocial forte e potente. Por isso que o fechamento do São Vicente de Paulo, vinculado a um plano de fortalecimento da RAPS e dos seus dispositivos, é fundamental também. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, o Distrito Federal possui 18 CAPs em funcionamento, dos quais 4 não estão habilitados, junto ao Ministério da Saúde. Eles estão distribuídos por 13 das 35 regiões administrativas do DF, o que significa que apenas 37% das regiões têm cobertura de CAPs. Érica Cocai fala sobre o assunto. A reforma psiquiátrica, ela exige serviços substitutivos, exige que nós tenhamos CAPs, que nós tenhamos residências terapêuticas, centros de convivência, mas o motor dela e a essência dela é a liberdade e é a democracia. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira, no Distrito Federal, Afonso Bezerra. Registrando aqui, há décadas a luta antimanicomial defende uma reforma no sistema psiquiátrico brasileiro. O movimento defende que cuidados se fazem em liberdade. Essa luta tomou corpo no país a partir da década de 60. Em 1987, o encontro de trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental aconteceu na cidade paulista de Bauru. E a partir daí, se definiu que haveria um Dia Nacional de Lutas, celebrado sempre no dia 18 de maio. Além disso, que se discutiriam as bases de uma proposta de reforma no sistema psiquiátrico brasileiro.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só acessar brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. E essa data de hoje, 15 de janeiro de 2025, a gente celebra 40 anos do que pode ser considerado um dos marcos mais fundamentais para o final da ditadura militar brasileira. Isso porque nesse dia, em 1985, era eleito Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois de 21 anos do regime. Bom, embora tenha esse acontecimento, ele não é tão bonito, digamos assim, quanto a gente gostaria de falar, encher. Isso porque, na verdade, foi uma eleição indireta, embora o movimento Diretas Já estava bem fortalecido naquele período, exigindo que a população, enfim, pudesse escolher o presidente brasileiro. Não foi o que aconteceu, foi uma eleição indireta, os deputados que votaram que elegeram, então, Tancredo Neves, que venceu, digamos assim, Paulo Maluf, que concorria com ele, e também todo o movimento das Diretas Já. E além de tudo isso, tem um outro acontecimento que deixa essa história ainda mais complexa, que Tancredo Neves, como todo mundo sabe, nunca assumiu o posto, porque em março daquele mesmo ano ele adoeceu, foi internado, e um mês depois, em 21 de abril daquele mesmo ano, ele veio a falecer, e quem assumiu o lugar dele foi o vice, José Sarney, um político que nunca escondeu muito o seu apoio à ditadura militar, embora no começo não tenha sido um grande entusiasta, mas ao longo dos 20 anos, essas 2 décadas, ele sim se demonstrou como um legítimo apoiador dos militares. Bom, para a gente ressuscitar um pouquinho essa história, lembrar, entender os impactos que a gente precisa ter nesses 40 anos desse marco tão importante da nossa história, a gente tem o prazer de receber aqui o professor Moacir Assunção, ele que também é jornalista, historiador, escritor, atua na Universidade São Judas Tadeu, já escreveu alguns livros, já fez algumas publicações, como Luiz Carlos Prestes, um revolucionário brasileiro, também publicou pela editora Record Nem Heróis Nem Vilões, sobre a Guerra do Paraguai, e também escreveu Os Homens que Mataram o Facínora, a história dos grandes inimigos de Lampião. Esse chegou também a ser um finalista no Prêmio Jabuti, isso de 2008. Professor, uma alegria imensa tê-lo conosco, obrigado pela disponibilidade para atender a gente do Brasil de Fato, viu? Ok, caro Lucas, para mim é um prazer também, um prazer voltar. Essa história é muito interessante, né? Ela é cheia de nuances bem curiosos. A gente lembra da vitória, que foi uma vitória maiúscula no colégio eleitoral do Tancredo Neves contra o Maluf, mas a gente lembra qual era o perfil do Tancredo Neves. Tancredo Neves era um conciliador, era um homem de centro-direita, um conciliador que foi, então, aceito pelos militares para fazer essa transição, exatamente porque havia a compreensão que ele não faria uma transição muito brusca, ou seja, ele não perseguiria os militares que cometeram todos aqueles crimes que a gente conhece, né? A eleição foi indireta exatamente porque a emenda do Dante de Oliveira das eleições diretas tinha sido derrotada um ano antes, né? Ainda acompanhei essa história, a gente fez campanha na época como jovem estudante de jornalismo em prol das diretas já, que não passou. E aí essa emenda foi derrotada e aí a eleição foi indireta mesmo, como você comentou, dos militares, né? O que aconteceu, né? A gente teve essa eleição, Tancredo ganhou. Lembro que Tancredo tinha sido ministro da Justiça do Vargas, ele pegou Vargas nos braços depois do suicídio de 54 e foi o primeiro-ministro quando houve o breve período que o Brasil foi um país parlamentarista no governo do Goulart, né? Porque ele que convenceu o Goulart a aceitar, ele era um conciliador por natureza, o Tancredo era um
um deputado mineiro, era um político mineiro com aquela tradição de conciliação de um Estado importante, com essa coisa toda de ser um conciliador. E teve como vice, como você lembrou, José Sarney. Quem era José Sarney? Até então, o presidente do Partido da Ditadura, o presidente do PDS. Ele fez parte de um grupo de PCDistas que rompeu com a ditadura, naquele momento, um rompimento. Claro, ele não era também nenhum revolucionário, como você lembrou, ele também era profundamente conservador, naturalmente. Sarney, a gente lembra, ele é intelectual da Academia Brasileira de Letras, é poeta, foi presidente depois, em um outro momento, né? Então, Sarney assume esse período com a morte do Tancredo. O Sarney mantém a maior parte dos ministros do Tancredo e completa a transição para a democracia que a gente esperava. O detalhe é que, como tudo no Brasil, essa transição foi feita a partir de uma negociação por cima. O que a gente diz de uma negociação por cima? Uma negociação das elites, dos setores mais poderosos, que estava embutida a promessa de que os militares que cometeram crimes não seriam punidos. O principal deles, Carlos Alberto Ustra, homenageado pelo ex-presidente Bolsonaro na famosa sessão do impeachment da presidente Dilma. Então, Ustra era um dos principais interessados em que seus crimes fossem esquecidos, se não perdoados, pelo menos esquecidos. Então, a gente não passou, ao contrário dos vizinhos Argentina, Chile e Bolívia, pelo que a gente chama de justiça de transição, em que essas pessoas são efetivamente punidas, os que cometeram crimes são punidos. Só que a gente lembra que também há uma diferença de tonalidade das ditaduras e há um momento que as ditaduras se encerraram. Na Argentina, por exemplo, foi com a derrota militar acachapante. Então, eles foram derrotados, as Malvinas, pelos ingleses, e os militares foram todos para o banco dos réus. No Chile também era um momento de uma série de problemas sociais muito graves, os militares saíram bastante desprestigiados. Aqui no Brasil, eles ainda conseguiram fazer, é por isso que a gente vê essas figuras por aí ainda, eles conseguiram fazer essa transição de forma o menos traumática possível. O que se combinou nos bastidores? Né? Não vamos punir, a não ser os crimes de sangue, né? Mais graves, né? E os demais serão anistiados. A gente passou pelo período da anistia ampla, geral e restrita. Detalhe que a esquerda já não tinha mais quem anistiar, porque os que combateram efetivamente já tinham morrido. E a direita tinha vários, ainda tinha muitos. Muitos deles retratados agora no filme Ainda Estou Aqui, belíssimo filme do Walter Salles com a Fernanda Torres, filme maravilhoso que eu já assisti 3 vezes e não canso de me surpreender. Estou para assistir a 4ª vez agora. Com certeza. Então, o que houve? Não houve essa justiça de transição, essas pessoas ficaram impunes. Na verdade, depois da Comissão da Verdade, instituída pelo presidente Dilma, levantou uma série de documentos e se constatou que, na verdade, havia uma movimentação de bastidores dos militares para fazer 2 coisas. Primeiro, para evitar que os militares fossem punidos. E para desqualificar os grupos, principalmente grupos de direitos humanos, que lutavam pela punição dos militares. E aí a gente vai lembrar que eles tinham sido lançado o livro Brasil Nunca Mais. O principal responsável foi Dom Paulo Evaristo Soares, o grande bispo, uma das figuras fundamentais da luta pelos direitos humanos no Brasil, e os militares lançaram uma resposta, né, que era um livro que fazia uma resposta, O Terrorismo Nunca Mais, ficou conhecido como Ternuma. Um dos principais articuladores desse livro foi o próprio Brilhante Ustra, que lançou também seu próprio livro. Bolsonaro já circulou com esse livro, tenho a impressão que talvez tenha sido o único livro que ele leu parcialmente na vida, que se chama Rompendo o Silêncio. Então, esse livro é o livro do Ustra, com a sua versão dos fatos, naturalmente versão fantasiosa, em que ele tenta pousar de grande herói. O cara foi o maior torturador da ditadura militar, ou um dos maiores, junto com Fleury, que já tinha morrido nessa ocasião. Né? E aí, recentemente, foi lançado um livro do embaixador Rubens Recupero, estava esquecendo o nome dele, em que ele faz uma revelação interessante. Ele conviveu, o Tancredo, entre a vitória e a posse, ele passou 20 dias no exterior. Passou por vários países, Argentina, Cuba, Estados Unidos, França, Inglaterra. E aí um dos comentários do Recupero é que o Tancredo tinha muito medo que os militares não aceitassem passar o governo para o Sarney, porque em alguns círculos, principalmente na chamada linha dura militar, o Sarney passou a ser visto como um traidor, já que ele era
o presidente do PDS, do Partido da Ditadura, do Partido de Sustentação Parlamentar da Ditadura, chamado Partido Democrático Social. Enquanto que o Tancredo, por exemplo, era do MDB, era chamada oposição consentida, né? Então o Tancredo temia. E eu me lembro de ter lido as memórias do presidente Figueiredo, dele dizendo que passou a detestar o Sarney, porque ele falou que ficou sabendo que o Sarney tinha entrado na Aliança Democrática, ou seja, aquele grupo, aquele grande acordão para o fim da ditadura, que já estava bastante desgastada, o Brasil com uma inflação nas alturas, então os militares também queriam entregar o poder, que eles próprios não se aguentavam. Então, o Figueiredo dizendo que odiava o Sarney, que não queria entregar o governo para ele. E havia esse temor do Figueiredo. Ao que parece, houve um acordão de bastidores com a morte do Tancredo, houve aquele grande acordo de bastidores, que envolveu o general Leônidas, que era como comandante do Exército na época, ministro do Exército na época, né, e que ele, então, deu aval para que Sarney assumisse o governo, né? E o Sarney, a gente sempre fica em dúvida como seria, a gente nunca vai saber, claro, como seria um governo Tancredo, seria muito diferente do governo Sarney. Eu acredito que não haveria muitas diferenças, eles eram ideologicamente muito próximos, né? Mas, de fato, o Sarney manteve todos os ministros do Tancredo, praticamente todos os ministros, com uma ou outra mudança, e concluiu a transição. Então, se completou a transição, que não foi pela linha direta. Você lembrou exatamente por quê? Porque houve a derrota da emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira até não faz tanto tempo assim que ele morreu. E aí houve a eleição direta, a eleição indireta no colégio eleitoral, só no próximo mandato que a gente teve, então, o primeiro presidente civil eleito, né, efetivamente eleito, que foi o Collor, de tristíssima memória, né? Quem não lembra do Collor, né? No governo Collor eu estava trabalhando em Brasília, trabalhava no Jornal de Brasília, era redator de política lá, e acompanhei de muito perto essas histórias. Eu me lembro de um plantão de domingo, que me ligou uma senhora e falou: meu filho, você está acompanhando o caso aí do Collor? Era o impeachment, né? Eu falei: estou acompanhando sim, eu era um jornalista recém-formado, né? Ela me disse: olha, saia dessa história, porque você vai ver, todo mundo vai morrer de um jeito esquisito nessa história. Eles fazem uma série de rituais de magia negra aqui na Casa da Dinda, nos porões da Casa da Dinda, né? Realmente, a gente viu mortes muito estranhas. A própria morte do Ulisses, cujo corpo até hoje não foi localizado. A morte do Pedro Collor, que morreu de um câncer, assim, avassalador em pouco tempo, né? Quer dizer, claro que isso ficou como uma piada, né? Mas, enfim, foi de fato, Lucas, um momento muito rico da história do Brasil, um momento que encerra uma série de lições, mas a principal lição, embora tenha o aspecto, né, positivo da gente ter vencido a ditadura, enfim, ter sido superada, mas tem o aspecto negativo de não ter havido essa justiça, dos torturadores não terem sido efetivamente punidos, deles não terem sido nem expostos. Veja que até hoje os torturadores do Rubens Paiva estão por aí. Exatamente. Eles estão aí ganhando altos salários e não foram punidos. A gente precisa também ponderar que naquele momento talvez fosse o acordo possível. A sociedade civil não estava tão organizada, não era tão forte, e os militares ainda detinham muito poder. A gente lembra que os militares interferem na política brasileira desde a proclamação da República, no mínimo. Isso na República. Eles também eram bastante influentes no Império, só que somente depois da Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai, o Exército era uma instituição bastante fraca, sem muito poder. Na verdade, a Guarda Nacional talvez fosse mais importante que o Exército. Com a República, como foi o próprio Exército que proclamou a República, eles se sentiram meio donos da política brasileira e a presença deles pode ser sentida até os dias de hoje.
Perfeito, professor. Quero aproveitar até essa sua última frase para compor essa minha pergunta, porque te ouvindo falar, fica muito evidente como esse final da ditadura militar ainda representa uma vitória dos militares ao conseguirem impor uma eleição indireta justamente para conseguir se safar de todos os crimes que cometeram ao longo de 2 décadas. E aí eu estava preparado para te perguntar, então podemos dizer que foi a última vitória dos militares, mas se a gente olhar depois desse episódio, o que se sucedeu no Brasil, foram ainda assim mais vitórias dos militares, além dessa da eleição indireta. A gente teve uma comissão da verdade que se tornou inconclusa, que ela até foi iniciada, mas ela não conseguiu levar a cabo tudo que se constituiu. Tivemos um presidente que homenageou um torturador sendo eleito, e até mais recentemente agora a gente precisa falar do próprio presidente Lula, que ano passado, quando se celebrou, ou melhor, celebrou não, mas se lembrou dos 60 anos do golpe militar, o presidente Lula pediu que não se fizesse muita mobilização, que não se lembrasse da data, contrariando principalmente os movimentos que exigiam que essa data viesse à memória de toda a população. Então me parece que mesmo após o fim da ditadura, década após década, os militares se mostraram ainda poderosos, fortes no poder e conseguindo ditar as regras no Brasil. Não é exagero da minha parte falar isso, né, professor? Não, efetivamente eles continuam com muito poder, né? É claro que o poder deles não é o poder do tempo da ditadura, mas eles continuam bastante poderosos, né? E é bom lembrar que os atuais comandantes militares não viveram a ditadura, né? Eles eram muito jovens naquela época, né? Então, esses comandantes que estão aí, General Tomás Paiva, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica e da Marinha, não viveram esse período, e aí, certamente, a formação deles, vamos dizer que tenha sido ligeiramente diferente. Mas aquela história da Lei de Segurança Nacional, aquela mentalidade do nós contra eles, dos militares como superiores aos civis, do enfrentamento ao socialismo, ao comunismo, está presente até nas polícias militares, a gente pode constatar, de uma maneira geral, né? Então, os militares eles ainda fecham uma quantidade considerável de poder. Eles nem de longe são carta fora do baralho, né? Basta você lembrar, isso aí que você comentou, né? O ano passado, o Lula pisando em ovos para fazer para que não ocorresse aquela lembrança dos 60 anos do golpe militar, né? Então, eles sempre foram muito poderosos, né? Eles sempre fecharam bastante poder, e, infelizmente, o conteúdo das escolas, o programático das escolas militares, não mudou tanto de lá para cá. Então, essa ideologia da Lei de Segurança Nacional, da Guerra Fria, do medo do comunismo, do medo do socialismo, ainda permeia. E a gente ainda tem grupos como esses que a gente viu aí, esses kids pretos, esses generais golpistas, que ainda conseguem imaginar com isso. Se tivesse acontecido aquele golpe que eles tentaram, e agora teve um segundo planejamento, nós viraríamos uma republiqueta desprezível, uma republiqueta de bananas que ninguém jamais confiaria. Nós ficaríamos uma coisa completamente desprezível, seríamos rechaçados no mundo ocidental, no mundo civilizado. Seríamos, assim, uma coisa completamente sem valor, né? Sem valor nenhum. Enfim, eles ainda têm bastante poder, não dá para dizer que eles não têm poder, eles são bastante poderosos, claro que isso é muito menos que em outras épocas, mas não se pode negar ainda o poder de fogo que os militares têm, no duplo sentido, né? Do cidadão que tem armas e do poder de fogo que eles conseguiram manter. Por exemplo, está um custo agora para conseguir fazer com que a aposentadoria deles se torne minimamente parecida com a dos civis. A gente lembra que a aposentadoria dos militares é, assim, completamente diferente das dos civis para melhor. A aposentadoria deles é muito... A briga agora é para trazer para 55 anos a aposentadoria dos militares, né? Ainda permanece existindo no Brasil aquelas senhoras que ganham salário porque são descendentes, ganham pensão, né? Então, a coisa é muito complicada. Inclusive, eu conheci uma dessas um tempo atrás. Professor, deixa eu então só aproveitar ainda seja essa tua resposta para a gente fazer esse paralelo de 40 anos, se referindo a essa tentativa de golpe aí que os militares, apoiados junto com Jair Bolsonaro, tentaram dar, mas não foram bem sucedidos aí em 2022.
o quanto que a gente pode relacionar com esse episódio de 40 anos atrás, do fim da ditadura militar, com todos esses moldes e pesares? A gente pode dizer que o fato dos militares terem sido bem-sucedidos e colocar um presidente de forma indireta, que com esse comprometimento de não julgar, de anistiar todos esses torturadores, está diretamente relacionado com 40 anos depois ainda ser possível que os militares planejassem um golpe? Dá para fazer essa ponte ou um pouco de exagero? Eu acredito que, de certa forma, sim, né? O fato deles não terem sido punidos, né, e seja aquilo que a gente sabe, né? Você não pune alguém por um determinado comportamento, essa coisa continua, ele se sente meio autorizado. Então, eu acho que tem a ver com isso. Os militares, como eles não foram punidos lá atrás, eles se sentem meio livres, ainda para bolar. É curioso que alguém ainda pense em golpe militar. Mas tem um número expressivo ainda. A gente ainda tem parte das Forças Armadas. Veja que o antigo comandante da Marinha colocou suas tropas à disposição do presidente. Ao que a gente sabe, o comandante do Exército não aceitou, o comandante da Aeronáutica também não. Mas o comandante da Marinha colocou suas tropas, né, à disposição. Né? A gente lembra que a Marinha é tradicionalmente a mais refratária das forças militares, né, é a que mantinha castigos físicos até o começo do século passado, é a força, vamos dizer, que é a mais aristocrática das Forças Armadas, o Exército é muito mais popular. Então a gente ainda vê, passados 40 anos, um pensamento enraizado de golpear uma autoridade civil que você não gosta por alguma razão, porque usa barba, porque é de centro-esquerda, digamos assim. A gente não pode dizer que o PT hoje seja um partido de esquerda, assim, talvez mais próximo da centro-esquerda, até porque é governo. Então, é muito curioso a gente ainda ter essa visão passados 40 anos, mas ela persiste. Persiste por quê? Porque não houve a justiça de transição. Eles não foram efetivamente punidos. Então, agora, o que a gente pode fazer, quer dizer, a gente teve avanços, são inegáveis, muitos avanços nesses 40 anos, mas a gente não pode deixar nunca de ser vigilante, porque o comportamento golpista, o comportamento de exclusão do outro, de enxergar o civil como inimigo, quando não é, na verdade, o poder militar deve obediência ao poder civil, não existe aquela coisa, o artigo 142, que foi distorcido pelos bolsonaristas, em nenhum momento diz que os militares são poder moderador. Eles são uma parte administrativa submetida ao poder civil. Mas ainda há militares que se imaginam superiores, que se imaginam que eles podem arbitrar conflitos entre os poderes, se consideram eles próprios um poder, o que não são, né? Eles estão submetidos ao poder civil. Então, as lições não foram suficientemente aprendidas. Embora a gente tenha tido avanços, não dá para negar. E também, aquilo que eu já comentei antes, naquele momento talvez fosse o acordo possível. Então, se negociou para avançar. Mas, de fato, depois, passados aqueles anos, a gente podia ter tido em algum momento uma justiça de transição, uma responsabilização dos atores mais forte, que se fizesse sentir. Como não houve, essa coisa ainda persiste, então a gente precisa a sociedade civil tem a obrigação de ficar muito vigilante com essas tentativas ainda que estão na cabeça de alguns, ainda bem que pelo menos é a minoria dos militares, a maioria é legalista, não tenho dúvida que os comandantes são legalistas, que a maioria dos militares se pauta pelo devido dever legal e sabem que são submetidos ao poder civil, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Ótimo. Professor, então para encerrar nossa conversa e falar mais desse desafio de tornar a sociedade civil mais vigilante, mais atenta e acabar com esse espírito golpista que existe em parte dos militares, eu te provoco aqui perguntando se o filme Ainda Estou Aqui, que o senhor já viu 3 vezes e a gente vai marcar de ver a 4ª vez juntos, eu quero saber se o senhor acredita que é o melhor remédio, é a melhor intervenção que nesses 40 anos de fim da ditadura já foi lançado, seja pela sociedade civil, pelo governo, por qualquer tipo de autoridade, mas é o melhor remédio que a gente tem contra esse ímpeto golpista dos nossos militares? Olha, o filme é poderoso. Eu, como historiador, eu vi o filme procurando encontrar qualquer falha, não encontrei. Eu procurei, talvez algum colega mais atento consegui encontrar, né? Eu não encontrei nenhuma falha, assim, em tudo, né? Todo aquele período, claro, vivi os anos 70, né? Não no Rio, mas vivi
Sou migrante nordestino aqui em São Paulo, sou pernambucano, mas vivi esse período, essa efervescência, ainda muito jovem ainda, né? Mas não consegui encontrar. Então, eu acho que o filme, que já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas, é um filme maravilhoso, e será um prazer revê-lo novamente junto com você. Então, sem dúvida, ele é alguma coisa muito interessante, ele toca na ferida, ele conta essa história sem censura, ele reproduz o período, ele mostra o drama de uma família. Existem lá as críticas, retrata uma família de classe média alta. Sim, Rubens Paiva era um homem de classe média alta, era um homem rico, né? Mas isso não tira em nenhum momento o peso da história, a força dos personagens, né? Eles eram uma família, como esse dia disse o Marcelo Rubens Paiva, eles se posicionaram, muitas ficaram quietas, e eles se posicionaram, foram para a luta, então tem todos os méritos. Então o filme é muito bom, eu acho que tem nascido o movimento, tenho acompanhado alguma coisa, no movimento pró-democracia, que tem reunido uma série de juristas, que estão desenvolvendo uma série de trabalhos nas universidades de direito e de várias áreas pelo Brasil, que também é uma medida bastante interessante. Essa coisa de conseguir sepultar o espírito golpista passa pela educação, naturalmente, passa pelas artes, passa pelo direito, passa por basicamente todas as áreas do conhecimento. E eu tenho visto, até mesmo entre os militares, um pequeno grupo de militares que tem se posicionado de forma legalista, contrária a esses. E foi isso, basicamente, entre outros aspectos, por exemplo, a falta de apoio externo, um golpe precisa de apoio externo, né? Por que o golpe de 64 foi bem sucedido? O grande apoio dos americanos, né? Se não tivesse, seria mais complicado. E aí, quer dizer, mesmo externamente, há uma repulsa, há um nojo, há aquilo que a gente dizia que o Ulisses Guimarães falava, né? Temos nojo e ódio à ditadura. Então, há uma repulsa geral. Eu acho que esse sentimento vai nos conduzir para, de fato, sepultar a ditadura. Mas é essencial que algumas pessoas sejam punidas. E esses golpistas atuais, eles têm que ser punidos duramente, assim, com muito peso, para que aprendam que não dá para brincar com democracia. É uma coisa muito séria e tem que ser levada muito a sério. E com essa reivindicação e espírito esperançoso, a gente anuncia o fim dessa entrevista agradecendo ao professor Moacir Assunção, ele que é jornalista, historiador, atua na Universidade São Judas Tadeu, já publicou uma série de livros pela editora Record, e ele nos ajudou a lembrar que momento foi esse, que se lembra agora, 40 anos, do dia 15 de janeiro de 1985, quando pela primeira vez, depois de 21 anos de ditadura, um presidente civil chegava ao poder no Brasil. Apesar de todos os pesares, é sim um marco pelo fim da ditadura militar brasileira. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu, amigo? Grande abraço, Lucas. E lembrando que a democracia é uma construção que se constrói um pouco a cada dia. Um prazer e estou sempre à disposição. O Instituto João Goulart firmou no final de semana passado uma série de acordos na Venezuela com o Instituto Simão Bolívar. O objetivo é promover o intercâmbio cultural e educativo entre as duas instituições. A proposta pretende fortalecer o desenvolvimento social e cultural dos povos do Brasil e da Venezuela. O convênio foi firmado durante a visita a Caracas de João Vicente Fontela Goulart, presidente do Instituto João Goulart. Ele também é filho do ex-presidente Jango João Goulart, né? Pelo lado venezuelano, a assinatura ficou a cargo de Carlos Rom. Ele é vice-ministro para a América do Norte e presidente do Instituto Simão Bolívar. O acordo prevê o compartilhamento das informações, documentos e experiências. Além disso, a realização de conferências, seminários, oficinas e programas de visita mútuos. Também estão previstas pesquisas conjuntas sobre temas de interesse comum e a publicação de trabalhos em parceria. João Vicente destacou a importância do intercâmbio cultural. Ele revelou planos para levar à Venezuela filmes e exposições sobre a vida de Jango. O documento é válido por 1 ano, podendo ser renovado. O texto determina que eventuais divergências serão resolvidas de maneira amistosa. Durante a visita, a delegação brasileira se encontrou com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A ex-primeira-dama Maria Teresa Fontela Goulart enviou uma carta enviada ao líder. Ela destacou pontos em comum entre o Instituto João Goulart e a Revolução Bolivariana, como o fortalecimento da soberania nacional e a reforma agrária. Maria Teresa também foi convidada para a posse de Maduro, mas não compareceu
compareceu por motivos familiares. João Vicente, que participou sim da cerimônia, descreveu o evento como tranquilo e festivo, ou seja, ao contrário das críticas à oposição venezuelana. E agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? É só acessar apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Contamos com você! E agora a gente destaca que as inscrições para o SISU começam nesta sexta-feira, dia 17. Quem fez o Enem e não zerou a nota da redação pode tentar vagas para universidades por meio do programa. Vamos saber como faz com Douglas Matos. O prazo para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começa nesta sexta-feira, dia 17, e vai até 21 de janeiro. Por meio do programa, estudantes podem utilizar as notas do Enem do ano passado para tentar vagas em universidades públicas e institutos federais. Com o objetivo de democratizar o acesso, ele não vale para quem zerou a nota da redação e nem para pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio na condição de treineiras. Pelo SISU, é possível escolher até 2 opções de curso. Ele vale tanto para vagas de ampla concorrência quanto para aquelas reservadas a políticas de ações afirmativas. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de janeiro. Assim como em 2024, neste ano haverá apenas uma edição do SISU. Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do programa no endereço sisualuno.mec.gov.br. O login deve ser feito por meio da conta GovBR. No ato da inscrição, é necessário preencher um questionário socioeconômico. A inscrição é gratuita. Ao realizar o login, o próprio sistema recupera as notas obtidas no Enem. Quem não passar pela seleção ainda tem a chance de disputar uma vaga na lista de espera, mas é necessário manifestar interesse em participar dessa etapa. Vale ressaltar que as escolhas dos cursos podem ser modificadas até o último dia do prazo. A seleção de candidatos e candidatas é realizada com base na nota do Enem e no limite de vagas disponíveis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. Gente, lembrando aqui mais uma vez, o endereço para inscrição é sisualuno.mec.gov.br e esse link também está disponível na versão online dessa matéria em brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, chegou a hora daquele recadinho que enche de orgulho o Brasil inteiro, especialmente nós aqui do Brasil de Fato, do Bem Viver. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiras e parceiras que retransmitem o programa por todo o país. Lembrando, então, a todos vocês, todas que participam dessa rede, um grande abraço. Muito obrigado por fazer essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que você pode fazer essa rede crescer ainda mais. Se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você colocar de graça no nosso programa aí na sua grade. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Por acaso você já leu o livro Fogo Morto, de José Lins do Rego? A obra foi publicada em 1943 e parte do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil.
Ela também entrou na indicação do jornalista Rodrigo Viana no programa Tempero da Notícia. O comentário foi feito no quadro Sopa de Letras e a gente confere agora mesmo. Na nossa sopa de letras, nesse começo de 2025, eu vou indicar um romance que eu tive o prazer de reencontrar, digamos assim, na minha folga de fim de ano, né? Reli, Fogo Morto, de José Lins do Rego. É um clássico do romance tradicional brasileiro, da primeira metade do século XX. Ele foi lançado em 1943. José Lins do Rego é da Paraíba e ele narra nesse livro, ele reconstrói nesse livro o ambiente da civilização do açúcar, mas da decadência, já o momento de decadência daquela civilização do açúcar ali no Nordeste do Brasil. E ele faz isso recontando e focando em 3 personagens riquíssimos, de classes sociais diferentes. O senhor de engenho decadente e frustrado, Lula de Holanda, um homem que trabalha com couro, produz celas, mora na frente de uma estrada e na frente da casa dele transitam outros personagens. O mestre Amaro, que é um homem pobre, vinculado ali aos senhores de engenho. E por fim, o personagem talvez mais rico, Capitão Vitorino, um homem também pobre, mas tem muita riqueza interior. Eu me arriscaria a dizer que é uma espécie de Dom Quixote ali da Paraíba. Ele enfrenta os poderosos, enfrenta os cangaceiros, com muita força interior, destemido, lutando por um mundo que talvez nem exista mais. Tudo isso com muita riqueza, com muito detalhe, refazendo e reconstruindo esse cenário do Nordeste. José Lins do Rego é da mesma época, do mesmo período de Graciliano Ramos, romances sociais brasileiros muito fortes. Então fica aqui a minha indicação, é uma obra belíssima, é do chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar. O Zé Lins do Rego escreve vários livros sobre essa mesma temática. Esse é considerado o melhor deles pela crítica. Fogo Morto, de José Lins do Rego, é a nossa indicação nesse começo do ano. Se você tiver um tempinho ainda nas férias, é um livro que vale a pena, pela editora Global, retomando a tradição do bom romance brasileiro do século XX. Na nossa sopa de letras, no começo de 2025. Olha, só um pouquinho mais sobre essa grande obra. A linguagem empregada por José Lins do Rego é simples e direta, mas sem abrir mão de uma carga emocional. As culturas e diversidades da região Nordeste são retratadas em sotaques, hábitos e tradições. Fogo Morto é ao mesmo tempo um registro histórico, um drama humano e uma crítica social. E agora vamos descer o Brasil, vamos para o Rio Grande do Sul, falar sobre o programa Cantos do Sul da Terra, que foi cancelado da programação da TVE e da FM Cultura. O caso entrou em pauta na edição mais recente do podcast De Fato, produzido pelo Brasil de Fato Gaúcho. Ela conta com o criador do programa, do Canto do Sul da Terra, Demétrio Xavier, e o músico Zé Martins, do Unamérica. O podcast afirma que a cultura gaúcha sofreu um baque com o encerramento do Cantos do Sul da Terra. A comunidade cultural de Porto Alegre e de todo o estado se uniu para tentar travar esse fim, mas sem sucesso. O governo estadual não abriu mão da decisão de acabar com o programa após 14 anos no ar e com audiência cativa. O desfecho significa uma perda também para a comunicação pública. Este é o começo da discussão, onde também se debate o panorama atual do Brasil em termos da música popular. Vamos saber então, vamos ouvir um trecho da conversa. Nele o músico Zé Martins lembra quando o programa Cantos do Sul da Terra foi transmitido nacionalmente. Nós também aqui produzíamos e tínhamos que exportar esses programas da TVE numa parceria tanto com a TV Brasil ou com a TV Cultura. E quando, ironicamente, até estava comentando em off ainda com a Kátia sobre isso, ironicamente, quando a TVE começa a ser reduzida, enxugada a sua máquina, a linha de produção, começam a ser demitidos e não renovados convênios, né, entre funcionários, começa a diminuir a sua produção e parar de produzir, na realidade, programas locais, quase que na totalidade.
Essa parceria com a TV Brasil, principalmente, ela precisava de um convênio e tinha que ter trocas de programas. E, ironicamente, o programa que foi levado, Cantos do Sul da Terra. É verdade. Era o programa que fazia o contraponto em troca de programas que vinham do centro do Brasil para cá, se mandava Cantos do Sul da Terra para o Brasil. E foi um sucesso, não foi nada? Na sequência, Demétrio Xavier recorda esse momento. Para mim era uma satisfação muito grande e uma responsabilidade de outra ordem. Às vezes essas expressões gauchescas que eu gosto de colocar no discurso e que muitas vezes, olha o estilo, o cara constrói esse discurso, muitas vezes eram coisas que eram faladas cotidianamente na minha casa, né? Então eu sempre digo, não, isso aí é assunto de dar água pela aba da carona. Aí eu dava uma paradinha e dizia, olha, agora a gente está passando no Brasil inteiro, deixa eu falar desse negócio da aba da carona. Ficou um diálogo mais bacana. Porque sobre os resultados exatamente no ar, né, as formas de aferição desses resultados, eu não saberia te dizer como foi a veiculação para o resto do país, né? Não tive esse retorno de parte da própria administração, enfim, não teria como ter de outra forma. Mas eu acho que era uma coisa que cumpria esse papel interessante, porque talvez a gente possa... Eu sei que todo mundo tem o direito de não gostar desse estilo ou do outro, mas talvez a gente possa considerar uma responsabilidade do Rio Grande do Sul, dos agentes da cultura do Rio Grande do Sul, fazer essa ponte que efetivamente nós somos historicamente entre o mundo hispano-americano e o mundo brasileiro, o mundo luso-brasileiro, vamos chamar assim. Talvez seja uma responsabilidade bacana da gente, que os nossos artistas, mesmo que não sejam caras que vão lá cantar milongas em espanhol, são caras que estão ligados nisso. Os nossos melhores artistas sempre usaram essa costura, sempre fizeram essa costura. Algum mais apaixonado, em algum momento mais aguerrido nesse discurso, como pode ser o do na América, se especializou nisso. Foi lá e usou como seu material cotidiano a música hispano-americana, né? Mesmo fazendo as suas coisas do seu jeito brasileiro, gaúcho, enfim. Outros não, outros vai ser uma citação aqui, uma participação ali, mas nós temos essa responsabilidade. Isso seria muito importante para o país. Zé Martins ainda defendeu a permanência do programa Cantos do Sul da Terra na defesa da comunicação pública. Eu acho que Cantos do Sul da Terra e essa proposta que houve no dia 6 aqui de Reis e o que estamos fazendo aqui na realidade, no fundo, entre nós aqui é uma grande desculpa. Por melhor que possa ser a qualidade do programa e o teu trabalho, nós estamos aqui acho que não defendendo um programa específico, mas nós estamos defendendo a comunicação pública do Rio Grande do Sul, a comunicação de qualidade, e que Cantos do Sul da Terra faz parte disso, de um projeto, de uma proposta que queremos, entende? Talvez nós tenhamos, infelizmente, o único programa a ser defendido. Eu queria que tivesse 10, 15 programas, entende? Que continuasse tendo a Hora do Jazz, que continuasse tendo outros programas que já foram importantíssimos, né? Então, para mim, o Cantos do Sul da Terra e essa proposta infelizmente, é o moicano, o último dos moicanos, me parece, né? Mas a defesa, assim, de uma comunicação pública de qualidade, equipamentos públicos, profissionais, respeito pela cultura local, porque, na realidade, nós acabamos ouvindo e vendo muito mais músicas de fora, não querendo ser aquele bairrista que fica com a prancheta na mão dizendo tu entra ou tu não entra aqui, porque senão isso a gente já disse que não faz parte da nossa história de miscigenação, né? Nossa fronteira tá sempre aberta, né? Nós não precisaríamos passaporte, né? Essa é a história, entende? Entrada livre pela aduana. Na realidade, a aduana é um grande entrave para nós, né? Mas assim, que o respeito pela nossa cultura e pela nossa arte. Eu gostaria de Demétrio, estar defendendo aqui cinemas do Sul da Terra, artes plásticas do Sul da Terra, entende? Teatro do Sul da Terra, não só música, só o canto do Sul da Terra, que nós tivéssemos muitos mais programas e que nós não tivéssemos aqui implorando migalhas para um governo e falar para eles da importância que é ter uma rádio pública, uma TV pública e que a necessidade de respeitar a nossa cultura local. Bom, lembrando que o podcast de fato é uma produção do Brasil de Fato Rio Grande do Sul em parceria com os Cinti Bancários de Porto Alegre e região. Para conferir essas e outras edições completas, dá para procurar no canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul no YouTube. Parabéns demais por esse trabalho para toda a galera do BDF Gaúcho.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br via internet. Logo depois, a nossa parceira de primeira hora, a RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o programa na Grande São Paulo pela 98,9 FM. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, que está à frente da edição e produção ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de direção do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.